Quer dizer, é óbvio que Deus tem um plano especial para minha vida. Porque meus irmãos fizeram isso comigo? Eu só fiz o que meu pai pediu. Um sonho se tornou realidade. Quer dizer, não é legal ser vendido como escravo pelos próprios irmãos. Mas aqui tá tudo bem. Eu vou morrer aqui. Porque eu fiz tudo certinho. Eu não aprendi minha lição quando meus irmãos me venderam como escravo. Agora eu vou morrer por causa deles. Deus, suas ideias, seus planos são muito mais altos que os meus. E quando ele sai, diz em Gênesis capítulo 39, quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o mando em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando Potifar ouviu que a sua mulher lhe disse, ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão. Caraca! Que injustiça, né? Imagina, o que José fez de errado? Além de trabalhar pra caramba, mandar bem, o que aconteceu? O que ele fez de errado para estar na prisão? Zé interativo aqui, né? O que José fez de errado para estar na prisão, gente? Isso, ajuda o pregador, gente, vamos lá, pô. E ele não fez nada, e a gente como ser humano, a gente tem muita sensibilidade à injustiça, certo? Já viu uma criança, quando é a criança injustiçada, ela perde um prêmio, embora ela tenha ganhado, ela fica furiosa, ela fica chateada, fica reclamando tudo. A gente, como ser humano, a gente tem essa sede por justiça. E não sei como você lê a Bíblia, mas nesse momento que José está na prisão, imagina o confronto, o conflito que ele tinha com Deus. Cara, estaria irritado com Deus. Falei, pô, brincadeira, meu irmão, já fiquei naquele negócio ali um tempão, achei que ia morrer e agora eu faço tudo certo, já estou na terra que não é minha, não conheço nada aqui, já consegui mandar bem aqui, você agora me manda para a prisão. De repente a gente conhece a história toda, a gente sabe, José vai sair, vai dar tudo certo, no final vai ficar com a família dele e tal, certinho. Mas José naquele momento ele não tinha nenhuma prova do que aconteceria futuramente. Ele acharia que, agora eu vou morrer aqui. E nesses momentos a gente precisa ter uma fé forte na nossa vida. Tem muitos tipos de fé que a gente tem de superstição, né? Chega no final do ano, preciso de dinheiro, vou botar verde. Aí vou passar o ano novo de verde, porque ano que vem vai ser legal. Não. Deus fala para a gente de uma fé saudável. E essa fé, eu adoro criar teologia, olha assim. É da teologia mais. Já vou explicar para você, é coisa bíblica, não se assuste, pastor herético, não. É a teologia mais. Em Gênesis capítulo 39, versículo 21. Nos momentos de dificuldade, mas o Senhor estava com ele. Ufa! Nesse momento, se você estiver triste, acabado, você fala, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Olha que o cara era bom mesmo. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Não importa onde ele estava, ele era simplesmente um chefe. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que ele realizava. José teve que aprender a sair dessa túnica da casa de Potifar, teve que passar por um processo um teste de uma prisão de forma injusta na nossa vida, para que ele pudesse chegar ao sonho dele, que era a última túnica de ser o segundo homem mais poderoso do Egito, que na época, maior potência do mundo, ser o segundo homem maior do mundo. Mas ele teve que passar por esse processo. E esse processo tem como objetivo, na minha vida e na sua vida, de fazer a gente confiar mais em Deus. Eu estudei administração, adoro ilustração, gráficos. Eu trouxe para você aqui um organograma. E esse organograma é da Cordeiro S.A., minha empresa, estou contratando, mande currículo. Que é o seguinte, eu tenho o cabeça ali em cima, que sou eu sou o CEO da minha empresa, e na minha empresa eu tenho alguém acima de mim que é o dono dessa empresa. A partir do momento que a gente diz sim para Jesus, a gente não é mais o dono de si mesmo, mas Deus, Jesus Cristo é o dono da minha empresa, e Ele é o que traz os recursos para a minha vida, que me dá os talentos e tudo que eu preciso. E
eu tenho diversas áreas na minha vida, como minha família, como meu recurso financeiro, minha saúde, meu trabalho. E todas essas áreas da minha vida eu tenho que prestar conta a Deus. Deus quer que a gente confie tanto nele que a gente seja apenas um CEO da nossa vida. Que tudo que a gente for fazer, alguma aquisição, compra, que a gente pergunte a Deus. E saiba, Deus, o que você quer que eu faça com esse recurso aqui agora? Essa conexão com Deus é o maior interesse que Ele tem através de nós. E é assim que é a dinâmica que Ele quer fazer na nossa vida. E José teve que aprender a fazer isso. Se você tivesse outras empresas e precisava contratar um CEO, quem você iria contratar? Simplesmente uma pessoa que entendeu a dinâmica da sua empresa. E Deus tem buscado o tempo todo pessoas que dizem sim, que confiem nele 100%, que deem tudo para a vida dele, que deem tudo por ele, para que ele possa te confiar mais recursos, te confiar mais e mais pessoas na sua vida para você cuidar, para você tratar, e que você possa ajudar a Deus a encontrar pessoas para a eternidade. José teve que passar por esse teste da prisão, não porque Deus estava chateado com ele, mas para que ele pudesse entender essa dinâmica para a vida dele. E imagina, agora eu vou mostrar um vídeo para vocês de como José se sentiu nesse momento de prisão. Deus, o que está acontecendo? Eu não fiz nada errado. Eu não encostei na mulher de Potifar, mas ela é sua mulher e eu só seu conselheiro. Eu vou morrer aqui. Eu não aprendi a lição quando meus irmãos me venderam como escravo? Agora eu vou morrer por causa deles. Isso não é justo. Onde você está? Eu tento ser fiel, justo. E agora? Eu não aguento mais. Eu entrego tudo ao Senhor e vou tentar confiar em você. Hoje a gente vai ver na Bíblia como José passou por esse teste. E tem um versículo nessa Bíblia que, sinceramente, eu não gostaria que tivesse ali. Que é muito chato. Eu falei com o Bruno que eu estou chateado, que eu só estou pegando os termos pesados. Que é o teste da perda, agora o teste do estresse. E essa fórmula que está dentro da Bíblia, ela não é muito confortável. É uma fórmula que ajuda a gente a ter um caráter aprovado para Deus. Eu preferiria muito que se tivesse na Bíblia alguém lá, escrito assim, procure um homem ou uma mulher com muito caráter, com caráter exemplar, peça que ele impõe a mão em você e fale, caráter, vem aqui agora! Seria muito bom. Mas na Bíblia não está assim. Se você vê em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, podemos nos alegrar, olha que legal, igualmente quando nos encontramos diante de sofrimentos. Cara, tá de brincadeira, né? Sofrimento, se alegrar, acho que não combina, né? Mas tudo bem. Pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. Olha que palavra legal, cara. Paciência. Adoro. Olha a coisa que tem. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança. Isso é simplesmente uma fórmula, a fórmula que José usou para que ele pudesse passar por esse teste. E essa fórmula tem os seguintes passos. No início, a gente precisa passar por aflições, por momentos de sofrimento, momentos que a gente não sabe de nada. E o interessante é que Deus sempre usa essa mesma estratégia para que a gente possa se aproximar dele. Momentos difíceis, momentos que a gente não sabe, aí a gente pega a seguinte ideia, agora eu vou confiar em Deus. A segunda, paciência. Paciência, esperar, não saber como vai ser. Deus tem um objetivo muito grande na nossa vida, de trabalhar em nossos corações, para no final a gente ter um caráter, e do caráter a gente ter a esperança certa. E no final da pregação eu ainda vou te mostrar ainda um passo que completa essa forma do que Deus quer. Então vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto, Deus está na minha e na sua aflição. Na Bíblia você encontra algumas pessoas loucas que falam sobre alegria no momento de aflição. Se fosse só Paulo nessa carta de Romanos, estaria mais tranquilo. Cara, beleza. Paulo estava irritado com alguém, falou isso, escreveu, mas não. Tem um outro colega na Bíblia que também fala isso, em João capítulo 16, 33, Jesus Cristo, que fala, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Um outro rapaz que também fala sobre isso é Tiago.
Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas aflições. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa orar por aflições. Elas vão te encontrar de qualquer forma. Não tem como fugir. Não interessa se você tem 1 milhão na sua conta, se você tem 0 milhão, a aflição vai encontrar na sua vida. Você vai ter que passar por essa fase. E Deus tem um objetivo nisso. Deus tem um objetivo de trabalhar no meu coração e no seu coração para que a gente possa se tornar mais parecido com Ele. E o nosso coração é se tornar parecido com Ele e tirar as coisas que não pertencem a gente. Através desses momentos de dificuldade, a gente aprende a perder o nosso orgulho, a não ter medo, porque no final das contas eu tenho que confiar só em Deus, minha insegurança, aprender a confiar em Deus, na segurança dele, e o egoísmo, saber que Deus, nossa vida não é nada sobre a gente, é sobre Jesus Cristo, sobre as outras pessoas. Tem a ilustração de Michelangelo, quando ele fez a estátua de Davi, ele pegou, as pessoas perguntaram, ei, cara, como é que você fez isso? Muito simples. Peguei a pedra de Davi, tirei as coisas que não pertenciam a ele. E então fiz a estátua de Davi. E esse trabalho de esculpir é duro, dói. Mas Deus tem um grande objetivo, através das aflições, de limpar, de tirar aquilo que não pertence a gente. Vamos ver aqui quando na prisão, na nossa vida, de forma mais concreta. Quais são as prisões internas que a gente vive? José, ele teve que passar por uma prisão de verdade, mas a gente passa por prisões na nossa vida, em diversas áreas que podem se assemelhar a ele. Como situações que sempre se repetem com o tema perdão. Ou você está passando por um conflito que não consegue solucionar, não vê solução e não vê perspectiva. Ou você está passando, de repente, por uma situação de desemprego, ou espera por um filho, espera por um casamento, ou até espera por uma promoção no seu trabalho. E esse momento não chega nunca. Eu tenho uma boa notícia para você. José esperou 13 anos. Sair do sonho dele a chegar ao destino dele. Davi esperou 13 anos até Saul sair do trono dele. Paulo trabalhou 13 anos na mesma igreja até ele sair para a sua primeira viagem missionária. De repente você está aí sentado pensando, pô, Paulo, eu já estou esperando mais do que isso. Eu tenho uma outra notícia boa para você. Abraão esperou 25 anos. Ah, não, mas eu estou mais ainda. Então vamos lá. Outra notícia. Moisés esperou 40 anos. É muito tempo, é muito tempo. Mas tem uma notícia ruim nisso também. Parte do povo de Israel, ele saiu do Egito para sua terra prometida e parte daquele povo não conseguiu entrar na terra prometida. Não demorou 50 anos, 60 anos, nem 70 anos. Eles não entraram. Porque eles não conseguiram passar em nenhum teste na vida deles. Eles não tiveram em nenhum momento um coração preparado para ser refinado nesse processo de aprendizado. Tem tantas áreas na nossa vida que a gente ignora. Perdão, tema perdão clássico. Estou chateado com um, ignoro, vida que segue. Vida que segue, esqueci dele. Chego no meu trabalho, briguei de novo. Vou ter que lidar com o perdão de novo. Não, ignora então, vamos embora. Não preciso falar com ele nunca mais, não olho no olho dele. Briguei de novo. Briguei com a minha vizinha. Vamos embora, não preciso falar com ela. Briguei com alguém na igreja. O tempo todo. Pô, a gente vê isso na nossa vida de forma prática no Brasil. Pô, agora o Brasil vai. Vai ser bem melhor. Crise econômica. Aí, petróleo! A gente não muda nosso comportamento. A gente como brasileiro, a gente vê que Deus tem tentado. Pô, galera, vamos embora. Vamos botando sofrimento, aflições para que a gente possa entender uma nova postura. E isso também acontece na igreja. Uma igreja nova, chegam pessoas e falam, pô, saí da minha igreja chateado. Espera.
Brigou com alguém dentro da igreja, aí tá chateado de novo. Aí sai e vai para a próxima igreja. Briga de novo. Outro exemplo ótimo. Relacionamento. Esse é bom, esse é bom. Teve gente que fala comigo e fala assim, cara, terminei. Minha única pergunta é, o que você aprendeu com isso? Porque se você não aprender nada, vai fazer de novo. Você vai levar o mesmo problema para o próximo relacionamento e isso não vai acabar nunca. Se a gente não levar a sério essas coisas dentro do nosso coração, os problemas que a gente tem, a gente vai ficar dando volta e não vai sair disso. Isso não é o que eu estou falando, não. Olha aí. Quer que eu troque de microfone? Isso a gente vai passar isso. Tenho certeza que a gente vai passar por isso. E 13 anos, José, é muito tempo. É muito tempo. Mas é melhor passar esses 13 anos com Deus do que ficar o resto da sua vida andando em círculos. Segundo ponto, a paciência cresce nas aflições. Paciência. É muito chato. Tem uma coisa interessante na nossa casa, que eu amo celular, tecnologia. Sou muito grato pelo aplicativo do Itaú, que você paga conta online, é maravilhoso. Mas só que lá em casa, o meu pai ele não usa essas coisas, ele me manda no banco. Aí eu chego no banco, tem que sentar lá, sempre tem fila, é impressionante. Embora seja um banco pequeno, não muitas pessoas têm. Rapidinho. Olha aí, que isso? Muito melhor. Embora seja um banco pequeno, onde não tem muitas pessoas, eu tenho o azar da fila do banco. Eu sempre chego, tem 3 coroas na minha frente, que demora, que conversa, fala da neta, fala do filho, fala do trabalho, fala da aposentadoria, reclama do Brasil. Aquela doideira, e espera. Aí quando chega a minha vez, o sistema cai. É muita doideira. E nesses momentos de paciência, Deus também tem um objetivo. Talvez você esteja passando por um sofrimento ou esperando alguma coisa que não chega, eu não sei qual é a sua situação, mas Deus tem, nesses momentos, o objetivo de analisar o seu coração e não as suas atitudes. Minha vontade, quando estou no banco, é de jogar tudo para cima, reclamar. Mas não, o que o Paulo faz? Conversa com todo mundo, aí conhece a pessoa do caixa, aí fala com segurança, abraça todo mundo. Mas Deus, Ele sabe qual é a postura do meu coração e não o que eu faço. E isso aconteceu com José. José, onde ele ia, ele era chefe. Ele mandava bem. Não importa se ele estava na cadeia, ou se ele estava na casa dos seus pais, ou na casa de Potifar, ele mandava bem. Ele era o cara. Mas Deus era da seguinte opinião, que o seu coração ainda não estava preparado para algo maior. Paulo, de onde você tirou isso? Quando, um certo dia, 2 empregados de Faraó estavam na cadeia e falaram, ei, eu tive um sonho. Era um copeiro e um padeiro. O copeiro fala primeiro, eu tive um sonho. Aí José, de sonho eu entendo. Contou. Ele, beleza. E o outro também contou o seu sonho, interpretou. Do copeiro ele ia voltar à sua tarefa normal, ia sair da cadeia, e o padeiro ele iria ser degolado. Nesses momentos, o cara vai sair daqui. Você está na prisão. O que você faz? Você escolhe o padeiro ou o copeiro para poder te ajudar? O copeiro. E ele deve pensar assim, o cara vai sair daqui. Deus está ocupado com perseguição religiosa no Iraque. Vou dar uma força para ele. Copeiro. Gênesis capítulo 40. Quando estiver indo bem com você, lembre-se de mim. E seja bondoso comigo. Fale de mim ao Faraó e tire-me desta prisão. Nesse momento ele não confiou em Deus, que Deus iria tirar ele da prisão, mas ele confiou no copeiro que ele ia fazer. E olha o que aconteceu em Gênesis 40, 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu dele. Cara, isso acontece, gente. Você está na prisão, vem um profeta, acerta 100% o seu sonho, acontece tudo que ele falou e você esquecer. Tranquilo. Dá para esquecer, não tem problema nenhum. E depois o copeiro continua trabalhando, José ainda fica na prisão por 2 anos. Então o faraó um dia acorda assustado, ai meu Deus do céu, tive um sonho esquisito com várias vacas. E ele conta então o copeiro, caramba, o copeiro foi sabendo que o faraó teve um sonho.
mas 2 anos depois. Se você quiser, depois eu te convido a ler em casa sobre essa história, quando o Faraó teve o sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E, nesse momento, a gente se pergunta, esse sonho foi de Deus? Foi de Deus ou não foi de Deus? Foi de Deus ou não foi de Deus? Aí, ajuda, gente. Calma, não vou chamar ninguém aqui no palco para responder, calma. Foi uma ajuda de Deus? Sim, mas por que Deus dá esse sonho 2 anos depois e não 2 dias depois? Porque ele era a seguinte opinião, que José ainda deveria trabalhar no seu coração. E a gente pode ver que o manto que Deus tinha para José, de ser o segundo homem do Egito, um manto grande. Como funciona isso aqui, gente? Rapidinho. Mário? O manto de José, ele era muito grande para ele. O sonho, o destino que Deus tinha para a vida dele ainda era muito grande para a estatura dele, para o tamanho do coração dele. E a pior coisa que tem na nossa vida é quando a gente dá muito recurso, dá muito poder para pessoas imaturas. E Deus era da seguinte opinião, que José ainda não estava preparado para chegar no seu sonho, para chegar no seu destino. E Deus não faz isso com nenhum tipo de castigo. Deus não está chateado com José. Ele só quer, através de José, trabalhar no coração dele. Paulo, de onde você tirou isso? Vou dar os 2 exemplos da interpretação de José, dos sonhos. Um do sonho dos empregados de Faraó, e depois a interpretação que José deu aos sonhos dos empregados e aos sonhos de Faraó. Gênesis capítulo 40, versículo 12. Disse-lhe José, esta é a interpretação. Que isso? Esta é a interpretação. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao Faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. É isso que José fala aos empregados. Porque eu não tenho culpa disso. Porque eu não fiz nada, eu não mereço isso. Para mim, aquele foco que você tem de você. E a gente vê claramente que a perspectiva de José era sobre ele. Mas a gente vê uma segunda postura do coração dele quando ele interpreta o sonho de Faraó. Gênesis capítulo 41. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó contou o sonho e disse José, Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. Cadê o eu? Cadê o para mim? Sumiu. O eu de Faraó, o para mim, sumiu como? Através de prisão da sua vida, através de aflições, através de grande espera. Nesses momentos de espera, de paciência, Deus tem o maior objetivo em nós de tirar aquilo que não pertence a gente. E o quanto mais rápido você entender isso, você não vai esperar tanto quanto José, quanto Moisés, quanto Davi, a gente se tornar mais parecido com ele, um coração mais puro, se a gente começar a entender isso o mais rápido possível. Isso significa que a gente deve aceitar as aflições, sim, que a gente tem passado. Os sofrimentos, sim. Lógico que a gente precisa de discernimento espiritual para saber o que são coisas demoníacas na nossa vida e o que são provações de Deus. E se a gente identificar isso e entender, sempre se perguntando, Deus, qual é a área que eu devo melhorar? O que eu devo fazer? A gente vai sair dessa prisão o mais rápido possível. Terceiro ponto. Aflições formam o nosso caráter. José teve que passar por 2 túnicas. A túnica que o pai tinha dado para ele, que fez ele cair num poço. Depois a túnica que ele deixou, que foi puxado
da esposa de Potifar que deixou ele na prisão. Se eu fosse José, teria pânico de túnica. Imagina, parece uma túnica na minha frente, está amarrado em nome de Jesus, sai daqui. Tem coisas na nossa vida que sempre se repetem. O diabo, ele não é criativo. Ele usa sempre as mesmas estratégias para que a gente possa estar nas mesmas práticas e sendo escravizado por esses pontos, por essas práticas. Qual é a situação difícil que você tem vivido hoje? De repente você está sendo escravizado pela sexualidade. A gente falou no domingo passado. Você não consegue se controlar, não consegue esperar o casamento para viver uma vida que Deus quer para você na sexualidade, ou de repente seu problema é pornografia. Nesses momentos você sempre cai no mesmo erro, na pornografia, no olhar, principalmente para homens, no olhar para mulheres de forma suja. Nesses momentos a gente precisa botar uma âncora na nossa vida. E a âncora, ela vai lá para o fundo do mar. Então pega seu computador, pega seu celular e joga no fundo do mar, para que você possa sair desses momentos de dificuldade. Leve-se a sério e comece a dar passos. E dar passos significa algumas atitudes. Como, por exemplo, você começar a levar a oração a sério, levar a leitura da Bíblia a sério. Se você estiver também numa situação de desemprego, você tem tempo para poder ser uma bênção na vida de outras pessoas, através de oração, através da leitura da Bíblia, através da comunhão. Se você quer ter uma criança e não consegue, ou está esperando por um namorado, uma namorada, tome a seguinte postura e fale: Deus, que seja feita a sua vontade na minha vida. Eu estou aqui, Senhor, me use. O Senhor faz os seus projetos na minha vida e eu confio em Ti. São momentos que a gente pode aprender a ter um caráter mais parecido com o de Jesus. E José entendeu isso. Esse foi o segredo de José. Em Gênesis capítulo 40, veja a postura dele. Quando José foi vê-lo na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? José estava na prisão de forma injusta e nesse momento ele tem empatia pelo próximo. A gente vê que ele não toma uma postura de vítima na vida dele, porque quando você toma uma postura de vítima na sua vida, aí é somente eu, para mim, eu não merecia, e você não tem empatia mais por ninguém, você só pensa em você. E a gente vê que José mostra um caráter diferente, um caráter para o próximo. E esse é o segredo que José tem. E esse caráter, ele leva a gente a ter uma esperança. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, ele fala sobre essa esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Decepciona é uma palavra, acho que no inglês a tradução é muito mais legal, que é disappointment. E um appointment é um compromisso. E esse prefixo ele é simplesmente a perda de um compromisso. A gente, quando tem um caráter aprovado por Deus, a gente recebe uma esperança e o compromisso de Deus sobre as nossas vidas. E isso finaliza a nossa fórmula como esse compromisso de Deus, o encontro divino com Deus. É a fórmula que, do dia para a noite, Deus tira a gente do nosso sonho e leva a gente para o destino, rapidamente. Eu quero te convidar nessa noite a pensar sobre isso. De repente tem áreas na sua vida que você está passando por aflições, está no momento de espera, e está nesse momento de transição para um caráter parecido com o Cristo. E aqui na ICF a gente tem uma cultura da gente sempre se perguntar: qual é o meu próximo passo? De repente você está sentado aí falando: pô, Deus, não estou conseguindo identificar na minha vida qual área que eu devo dar um passo. De repente, na sua fé em relação a Deus como um pai, tem uma dificuldade. De repente você tem dificuldade de ver Deus como seu pai, como seu provedor, como o chefe da sua vida. Ou de repente na sua área de relacionamento, você não consegue solucionar um conflito, não consegue
dar passos no seu namoro, dar passos no seu casamento, ou de repente na sua saúde, você está sendo escravo de algumas práticas dentro da sua sexualidade, dentro da sua comida, não para de comer doce, não gasta tempo para poder cuidar do seu corpo, e você está fazendo sempre o mesmo erro, sempre voltando. Ou de repente na área de recurso, você é escravo do seu dinheiro, você tem medo de perder tudo do dia para a noite, e vive correndo atrás disso e não consegue viver uma liberdade, ou de repente no seu trabalho. Eu quero te convidar, nos próximos minutos, a gente pegar essas áreas da nossa vida e fazer como a empresa, Cordeiro S.A., e falar: Deus, eu sou o CEO da minha vida, eu preciso da sua ajuda para que eu possa decidir qual o passo que eu devo dar para aprender a se tornar mais parecido contigo. Tirar meu egoísmo, minha insegurança, meu medo, para que eu possa viver o sonho que o Senhor tem para a minha vida. José passou por esse teste, com um caráter diferente. Um caráter aprovado por Deus, porque o coração dele estava transformado. De repente hoje você tem mandado bem, está mandando bem na faculdade, aí na igreja tem mandado bem também. Como está o seu coração? Dessa forma, Deus tem maior interesse em não ver o que você tem feito de output, mas Ele quer ver como está o seu coração. Quero te convidar nos próximos minutos, a gente vai ter um momento de silêncio, onde você vai perguntar a Deus qual é o próximo passo. Você não precisa tomar um passo drástico, precisa, amanhã eu vou emagrecer 30 quilos, não vai. Mas você pode ter um pequeno passo. Falar assim: poxa, Deus, amanhã eu vou começar a ler a Bíblia 1 minuto por dia. Eu tenho certeza que através desses pequenos passos, Deus vai ver a mudança no seu coração e sua vida vai começar a ser transformada. Senhor Jesus, obrigado por cada um que está aqui, Pai. Te peço que o Seu Espírito Santo possa falar ao nosso coração aqui e agora, para que a gente possa identificar qual é o passo, Deus. Qual é essa caminhada em círculo que eu tenho na minha vida, Deus, que eu não consigo sair, Pai. Por favor, Deus, que o Senhor possa falar claramente aos nossos corações. Que nesse próximo minuto de silêncio o Senhor fale com a gente, Pai. Pai, te peço que esse seja um momento de transformação nos nossos corações, Deus. Que a gente saiba que isso não é uma coisa que a gente está fazendo aqui e agora, mas que seja um estilo das nossas vidas. Que a gente sempre te pergunte, Deus, qual passo que eu devo dar, como que eu devo tomar essa decisão. Senhor Jesus, por favor, Pai, que a gente aprenda a ser dependente de Ti, Senhor. Que neste momento de conflito, de aflições, de sofrimentos, a gente possa entender que a sua mão está nos protegendo, a sua mão está nos guiando e está cuidando de todos nós. A gente quer aprender contigo, Pai. A gente quer chegar no destino que o Senhor determinou para a vida de cada um. Por favor, Pai, que seja um momento que esse passo, Pai, esse passo que tem nos incomodado, que a gente possa te entregar e te levar a sério, Pai. Levar a sério nessa jornada de se tornar parecido contigo, Pai. Por favor, Jesus, a gente te entrega todos esses passos. Senhor, aceite, Pai. Incomode nosso coração e nos ensine, Pai, para que a gente possa viver uma vida de liberdade, uma vida de bênçãos, uma vida determinada por Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém.